Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen contra Hans Niemann se enfrentaram essa semana no chess.com pela primeira vez depois do escândalo todo que aconteceu de acusações de trapaça, processo de 100 milhões de dólares e tudo mais. Pela primeira vez eles jogam de verdade. Rafa, eles já jogaram depois do escândalo. Sim, vamos lembrar aqui rapidamente, né? Quando Magnus Carlsen foi derrotado algumas vezes por Hans Niemann, e aí surgiu toda aquela polêmica, ele começou a achar tudo aquilo estranho, acusou Hans Niemann. Hans Niemann, que era um jogador que já tinha um passado conhecido de trapaça no xadrez online, começou toda essa confusão. O Hans Niemann, para silenciar essa bagunça, abriu um processo de 100 milhões de dólares contra Magnus Carlsen, Ricardo Nakamura, chess.com. Só não abriu contra mim porque eu tô aqui no Brasil e por aí vai, né? Todo mundo que falava dele, ele processou, né? E realmente esse assunto morreu. Quer dizer, ele não ganhou 100 milhões de dólares, não deu em nada, mas pelo menos o chess.com trouxe ele de volta para a plataforma. Ele pode jogar novamente, ele havia sido banido e pode jogar os torneios, inclusive os torneios valem dinheiro. No entanto, pessoal, o Magnus Carlsen já tinha jogado um pouquinho depois contra o Hans. Logo na época do escândalo, a gente teve um momento dramático onde o Magnus Carlsen abandonou uma partida no lance 1, né? E eles não quiseram jogar. E depois disso eles jogaram alguns empates, aqueles famosos boring draws. Aquele jogo que você não quer jogar contra o adversário, mas você também não quer sair no lance 1, né? E eles jogaram uns empatinhos ali, sem emoção, né? E aqui então a gente vai ver uma situação diferente. Uma partida de 3 minutos para cada jogador com 1 segundo de acréscimo por lance, né? Vai ser realmente aqui a primeira vez que eles jogam pra valer. Se preparem que isso daqui vai ser emocionante, né? E galerinha, uma comemoração aqui em 6 anos de canal Xadrez Brasil, 5 anos de academia. Eu vou mostrar pra vocês a primeira academia e o que ela virou, né? Aqui a primeira academia, a Xadrez Brasil, era feita em WordPress e a gente tinha aqui 13 cursos, bem legal. Me orgulho muito, muita gente evoluiu no xadrez, mas a estrutura realmente era precária, era o que eu tinha aqui para poder ensinar, né? Os alunos, então, cursos sobre finais, abertura, estratégia, e sempre nesse formato aqui mesmo de WordPress, um pouco lento, né, para usar, mas era o que precisava ali na época, né? Inclusive, como é que ganha esse final aqui? Se eu fizer dama, ele faz, aí eu dou o raio-x, né? Vamos já aproveitar e fazer aqui um treininho, ó. Vamos ver se tá funcionando ainda. Isso aí, coroa o peão. Ele também faz aqui a dama. E a gente segue aqui com o nosso raio-x. Olha aí, beleza. É um espeto ganhando a dama das negras. E assim seguia, né? As aulas e os cursos, 13 cursos. Uma abordagem bem legal. Ensinou milhares de pessoas evoluíram em todos os aspectos do xadrez com a Academia Xadrez Brasil. Ano passado eu fiz uma campanha de financiamento coletivo e graças ao apoio de muita gente, de muitos de vocês, nós evoluímos a academia dos 13 cursos para 32 cursos e lançamos o aplicativo XB Pro, que hoje está na loja da Play Store, está na App Store, tem para Android, tem para iOS, né? Você pode usar também no seu computador ou web. E aqui a gente passou para 32 cursos, para exercícios de puzzle personalizados para você, metas diárias, né? A gente tem aqui puzzles, por exemplo, onde a gente faz recomendado para o seu nível, você vai ter um rating de puzzle. Aqui a dificuldade é proporcional ao seu rating, você tem o tempo marcado para execução, layout muito mais bacana, com várias outras funcionalidades, né? Vários tipos de peça, você pode ativar e desativar o som facilmente, pode dar um feedback, não entendi essa aula, a gente vai te responder, né? Então aqui pode pedir dica, solução, enfim, tá muito mais, né? A usabilidade tá incrivelmente melhor e você tem metas tanto de puzzles quanto de aulas e com pouco tempo por dia, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, é o que você precisa para fazer essas aulas, para estudar. Olha como tá mais fluida, né? A navegação e tudo mais. Então, muito feliz aí com 5 anos e já tô avisando que vem novidade por aí. Nós vamos expandir, tá bom? O número de cursos e também as funcionalidades do app. Tem uma nova campanha vindo aí, porque esse projeto a gente entregou mais do que a gente prometia. O pessoal tá realmente encantado e dá para fazer muito mais. O céu é o limite. A gente já democratizou o xadrez. Vale dizer que antes a mensalidade era de R$29 na plataforma antiga e atualmente a gente passou para R$14,90 por mês. A gente conseguiu melhorar o produto e reduzir metade do preço. Democratizar o xadrez no Brasil, é isso que a gente vai fazendo aqui, esse conhecimento que vem dos grandes mestres e que está disponível na palma da sua mão. Novidades em breve, tá bom? Muito feliz aí, muito obrigado.
obrigado pelo apoio de todos. Bora ver a partida ali, então, do Magnus Carlsen aqui contra o Hans Niemann, né? Vamos mudar aqui o layout para ficar melhor para vocês. Magnus Carlsen abre com o peão do rei, se preparem, C5 siciliana, cavalinho F3, D6. Aqui não parece ser um boarding draw, pelo menos por enquanto não está parecendo ser um empate combinado. A partida seguiu com D4 abrindo a siciliana. Peão toma, cavalo vem para F6 atacar o peão, cavalo defende, A6. A variante Najdorf da defesa siciliana. Aqui eles estão dizendo que eles querem jogar, né? Aqui eles estão dizendo que eles querem jogar pela primeira vez. Hans Niemann está fazendo esse convite para o Carlsen. Bispo E3 foi a decisão do Carlsen contra Najdorf. Não foi para um bispo G5. Não é muito a cara do Carlsen ir para as linhas ultra ardidas. Também não foi para as linhas mais modernas e duvidosas. Foi para uma linha bem conhecida aqui, bispo E3. E5 ataca o cavalo vem para F3, bispo E7, bispo C4 segue o desenvolvimento. Não temos roques em alas opostas, seguindo, mostrando que aqui o emocional tá em dia, né? O emocional tá em dia, os dois jogando de maneira, claro, uma rivalidade absurda, né? Isso daqui eles resolveram jogar para valer, uma rivalidade absurda, isso aqui foi no torneio Title Tuesday. E aqui não é brincadeira, pessoal. Os dois estão jogando aqui para ganhar. Bispo E6 foi jogado, bispo toma, peão toma e cavalo em A4. A gente não via eles com esse espírito há muito tempo. Cavalo de F em D7. O Hans Niemann traz uma segurança aqui para a casa de B6, já sai da frente da torre, ameaçando ataques na ala do rei. Magnus Carlsen joga com C4, controlando bem a casa de D5. Se livrando de um passivo que é o peão de C, que em muitas linhas da siciliana o peão de C vira um alvo. Então se você consegue jogar esse C4 é muito bom. Sem contar, já lutando também pela casa de B5. Cavalo C6, Niemann traz a peça. Torre C1, dá suporte. B6, dama B3, Magnus Carlsen começa a colocar forte pressão aqui no peão na ala da dama. Também existe um ataque aqui nessa diagonal. Esse peão de E6 é um alvo, sim. A partida seguiu com torre B8, protege o peão de B e o Carlsen joga com C5. Uma pancada aqui para cima do peão de E6 e esse lance é muito forte. Hans Niemann segue com cavalo por C5, aceita o peão e agora protegeu aqui em E6. Temos mais trocas, cavalo por C5, B por C5, dama atacada, dama por E6, recupera o peão, o rei vai para H8 e segue o jogo B3. Lance 18, partida muito equilibrada, seja na posição, seja no relógio. Ambos os jogadores têm 2 minutos e meio. Aqui no relógio gastaram exatamente a mesma quantidade de tempo. Hans Niemann segue com cavalo D4. Dama agora está atacada. Um cavalo centralizado, muito perigoso. Magnus Carlsen decide para um final aqui, quase um final. Ele decide que no futuro, vamos explicar assim, ele vai jogar um final de cavalo contra bispo. Vamos ver. Peão de E toma. Carlsen joga com E5, tenta ganhar espaço, separar os peões. D5 foi jogado e o Magnus Carlsen joga aqui a dama para a casa de G4. Fica com um contato aqui no centro, imobiliza esse peão. Existe um ataque aqui em C5. O Hans Niemann segue com torre B4. Coloca aqui possibilidades até de avanço de peão. Magnus Carlsen segue com torre de F em D1. Pressão total na coluna D para que nenhum dos peões possam avançar. Hans Niemann segue com dama em E8 e agora o Magnus Carlsen joga a dama para casa de E6. Crava o bispo, ameaça o peão central, dama em F7 jogado pelo Niemann fazendo a proteção aqui do peão. E apesar de ser possível agora para Magnus Carlsen capturar o peão de A6, né? Talvez aqui o Hans Niemann tenha uma possibilidade aqui de contrajogo. Não é muito a cara do Magnus Carlsen se aventurar dessa maneira. Ele está melhor no relógio. Magnus Carlsen chama o Hans Niemann para o território onde ele é especialista. Finais. Dama por dama foi jogado. Propôs troca de dama para o Carlsen, ele vai aceitar na maioria das vezes. Torre por F7. E a gente tem, portanto, aqui, agora sim, esse final. 6 peões para cada lado, batalha de peças menores, cavalo contra bispo. Como jogar essa posição? Magnus Carlsen vai para o lance que exclama. Um dos maiores jogadores de finais da história, talvez o maior. Cavalo em E1. Oh, que lance maravilhoso! Esse cavalo está de olho na casa de D3, não dá para jogar C4 para evitar, a casa de C4 está dominada. Da casa de D3 esse cavalo vai pressionar C5, vai atacar o cavalo, vai proteger F2 e vai dar suporte para F4. Um cavalo monstruoso. A partida seguiu com G5 e esse é o tipo de lance que o Magnus Carlsen gosta quando ele vê. Ele fala, opa, aqui o meu adversário já se comprometeu com um avanço de peão.
bastante comprometedor, quer dizer, os peões, né? Um avanço de peão pode deixar os peões enfraquecidos. E, no entanto, esse lance, claro, traz a ideia de evitar o lance F4 diretamente. Carlsen joga cavalo D3 de qualquer maneira. A torre está atacada, a torre volta para B5, faz a proteção do peão de C5. E aqui é possível você pensar em jogar um A4 e você entrega o peão de B para capturar o peão de C, enfraquecer os peões centrais. No entanto, Magnus Carlsen quer esperar a hora certa disso. Primeiro ele joga com G3, eliminando qualquer possibilidade de checkmate na fileira do fundo e dando suporte para jogar com F4. Rei G7 foi jogado pelo Hans Niemann, trazendo o rei para o final. Afinal de contas, se o Magnus Carlsen quiser jogar um F4, depois das trocas o rei pode chegar na casa de F5, portanto trazer o rei é uma excelente ideia aqui do Hans Niemann. Magnus Carlsen está um pouco melhor no tempo, na verdade ele está bem melhor aqui no tempo, são quase 40 segundos aqui de diferença e isso conta muito quando o tempo está caindo. No entanto, eles têm 1 segundo de acréscimo aqui por lance. Hans Niemann vai para esse grande lance rei G7, por que não jogar G4? G4 seria uma possibilidade também nessa posição para evitar o lance F4, no entanto existem várias maneiras de prosseguir por aqui, uma delas seria esse lance H3, né? Tentando desviar a defesa aqui do peão. O cavalo está fazendo um grande papel, esse peão vai cair e as brancas conseguem avançar fortemente na ala do rei. O Hans Niemann sabe disso, por isso ele não joga o lance G4 e vem com o rei G7. Que loucura, olha o nível dos caras. Magnus Carlsen segue com E6, um lance aqui que realmente diz tudo sobre a partida. Esse lance E6 ele é um lance absurdamente agressivo, porque o peão tá seguro aqui na casa de E5, né? Tem uma estruturinha aqui, tem uma fortaleza. Não é muito a cara do Carlsen fazer esse tipo de lance aqui. A gente vê que realmente os caras já começaram a puxar o cabelo um do outro, já começou a ir pro pessoal aqui, né? Porque Magnus Carlsen jogar esse C6 não é muito comum, né? E agora o peão fica enfraquecido, mas o Magnus Carlsen ganha uma possibilidade muito interessante aí de movimentação das peças. Vamos ver como segue. Hans Niemann poderia jogar com torre F6, torre E1 vai fazer a defesa, poderia seguir dessa maneira. No entanto, o Niemann prefere jogar com torre F8. E aqui sim, nesse momento, com esse peão já avançado, o Carlsen decide que ele quer jogar aquele A4 que ele guardou na manga. Ele já podia ter jogado faz tempo, mas agora ele entende que é o momento certo. A4 foi jogado. Torre por peão pelo Niemann, cavalo por peão pelo Magnus Carlsen. E aqui é muito importante jogar, na verdade as pretas não têm muitos bons lances. O melhor lance da posição é o lance torre C3. Você não vai querer capturar esse cavalo, afinal de contas isso dá muita possibilidade de jogo aqui para as brancas. As brancas vão ter com certeza aqui um final melhor. Ainda assim, claro, difícil, mas difícil de converter numa vitória, mas é mais fácil jogar de brancas aqui um final como esse, né? Por exemplo, rei F6, a torre H5, a gente tem os peões aqui são alvos e talvez seja um final aqui, os computadores poderiam empatar, mas entre seres humanos é bem difícil aqui para as negras. Por isso, nessa posição, o Hans Niemann acaba jogando e ele encontra rápido esse lance aqui. Na verdade, ele joga ao toque. Torre C3, ele já estava de olho nesse lance, é o melhor lance da posição. E o Magnus Carlsen agora, o melhor lance seria cavalo D7. Já é difícil de encontrar esse lance, principalmente com pouco tempo no relógio. O mais natural é você capturar o peão e ficar com o peão passado. O Magnus Carlsen faz isso, ele joga o lance cavalo por A6. No entanto, agora, meus amigos, o Magnus Carlsen, que estava colocando iniciativa, que estava indo para cima, começa a ter dificuldade. Aqui os computadores apontam que torre A8 poderia dar uma boa iniciativa para as negras, jogando o cavalo de volta para C7, jogando com torre C8, atacando o cavalo e continuando com uma pressão enorme na coluna C, e é muito difícil jogar contra esses peões que vêm avançando, o cavalo atacado e por aí vai, né? Então o Hans Niemann tinha a possibilidade aqui de ganhar a iniciativa, no entanto o Niemann joga com torre na coluna C diretamente e não primeiro com torre A8, também é muito perigosa a posição. Magnus Carlsen só tem um lance bom nessa posição. Ele encontra a torre B1, evitando aí saindo do ataque e não capturando, o que poderia ajudar as negras. E aqui D3. E de repente, meus amigos, é o Magnus Carlsen que está tendo que se defender contra o Hans Niemann. Talvez o melhor jogador de finais da história, mais uma vez caindo no final contra o Hans Niemann, da maneira que ele perdeu. Né? O Magnus Carlsen ali perdeu jogando de brancas, não foi? Contra o Hans Niemann numa partida presencial, num final dificílimo. E aqui então os fantasmas atormentam o Magnus Carlsen, mais um final onde de repente a coisa começou a virar.
Hans Niemann começa a ganhar a iniciativa com D3. Como é que para esse peão? Magnus Carlsen vem com o lance rei G2, um lance de frieza. Torre de 8 em C4 foi jogado e agora o Niemann está invadindo a posição. O peão já está atacado. A5 foi jogado, protege o peão e aqui torre em A3. Niemann indo para cima do Magnus Carlsen. Aqui talvez melhor situação fosse trazer o rei ou começar alguma expansão aqui na ala do rei. No entanto, esse lance aqui dá a possibilidade do contrajogo do Magnus Carlsen. Esse lance é um erro e o Magnus Carlsen vai tentar castigar esse erro. Esse lance é tão natural, mas é um erro por conta de torre B7. E agora o bispo está atacado. O rei tem que defender, o bispo está cravado. E agora cavalo C7, meus amigos. Uma pancada atrás da outra. Peão de D5 atacado, bispo vem para casa de C5 para proteger, talvez torre por A5 mesmo, protegendo o peão fosse o melhor lance. Ainda não é tão simples porque torre por D3 se livra do peão passado e ataca o peão central. Por isso Hans Niemann vai para essa decisão de jogar o lance bispo C5, tentando algum outro ataque aqui na ala do rei. Na verdade é um lance que não está ameaçando nada e de fato é mais um erro do Hans Niemann. E parece um lance bom, só que não. E agora o Magnus Carlsen tem um lance vencedor nessa posição. Se você quiser dar pause aqui e tentar encontrar o lance vencedor, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado o lance que o Magnus Carlsen não encontrou. Não encontrou, partida dramática aqui. Espero que você tenha encontrado E7. E7 acaba a partida na hora. Você vai promover. A grande ameaça é promover o peão. E o bispo não pode capturar por conta de cavalo, dando um duplo. E a torre também está atacando, ganha uma peça no ato. No entanto, não é tão simples de jogar esse lance, porque o que você vai fazer contra rei por E7? Talvez o lance que o Magnus Carlsen não tenha visto teria sido o cavalo B5, dando um cheque e ganhando material. Momento dramático. E7 ganha a partida na hora. Magnus Carlsen segue com o lance torre E1. Parece muito bom, dá suporte para o avanço do peão, mas agora o Hans Niemann segue com D2 atacando a torre do Carlsen e agora ameaçando promover. O que fazer? Magnus Carlsen segue com o lance cavalo por D5 com cheque atacando o rei. Rei vem para casa de F5 e agora a torre D1. Ainda assim, Magnus Carlsen tem uma boa posição, conseguiu controlar o avanço do peão passado, tem um peão bastante perigoso. É possível capturar o peão, no entanto, o Hans Niemann segue com o lance torre D3. Mais um lance errado aqui do Hans Niemann. Hans Niemann está tentando se defender da melhor forma possível, está dando todas as chances para que o Magnus Carlsen converta. No entanto, vamos ver se o Carlsen encontra. O melhor lance da posição aqui é E7, sacrificando o cavalo para promover. E o Magnus Carlsen encontra, joga com E7. As brancas estão com uma posição, uma vantagem muito forte. Hans Niemann tem 6 segundos no relógio, Magnus Carlsen tem 18 e uma pontuação de 3 pontos, uma vantagem vencedora. Não é possível que Hans Niemann sobreviva. No entanto, Hans Niemann segue com o melhor lance. Ele não toma o cavalo, joga com o lance de torre E4. Parando aqui o peão, e o Magnus Carlsen nesse momento vai para um lance aqui, é difícil a situação aqui para o Magnus Carlsen, pouco tempo no relógio, ele tenta dar suporte para a promoção do peão, mas ele simplesmente pendura o peão agora. No entanto, não é tão fácil achar o melhor lance aqui da posição, que seria a torre D7. Esse lance está ameaçando alguns cheques descobertos, e é difícil saber o que fazer contra a torre E1, mas na verdade esse lance não está ameaçando tantas coisas assim, porque depois de torre toma o peão promove. Então você poderia começar, por exemplo, a avançar o peão na outra ala, e depois de torre toma você promove. Ah, Rafa, mas aí aqui tem cheque, porque se tomar promove também, traz também a dama para o jogo. Não é fácil de encontrar, aqui teria RH3, porque aqui parece que vai levar mate, mas não tem sequência de cheque aqui, nenhuma das peças consegue chegar dando mate, o bispo está bem controlado e as brancas têm uma posição vencedora. Mesmo que se faça aqui dama, aqui o cheque mate chega com velocidade, né, meus amigos? Aqui dama por G8 seguido de torre H7 da escadinha, ou se você quiser um mate direto, dama em E6 cheque mate. Ou seja, torre D7 pode ir para a vitória. No entanto, a gente viu que a linha é complicada, E por isso o Magnus Carlsen seguiu com o lance torre B8. Mas agora Hans Niemann está de volta. Bispo por peão foi jogado. E de repente, quando cai o peão passado, olha, costuma cair até as esperanças do jogador.
Magnus Carlsen segue na luta, são rivais. Cavalo por E7 com cheque, torre por E7, torre B2, pressão no peão passado, torre em A7. Aqui o Hans Niemann poderia proteger esse peão, mas é só você disparar e desviar. Cedo ou tarde isso vai acontecer, por isso aqui o Hans Niemann já vai para os pré-moves. Aqui a gente tem essas trocas e a gente cai nesse final completamente empatado. Magnus Carlsen está um pouco melhor no tempo. Rafa, esse final é empatado? Como é que você sabe disso? Esse final aqui... Quem estuda um pouquinho de finais, olha aí, se você já tem um aplicativo, se você já foi da Academia Xadrez, você sabe. Esse final aqui você vai converter num final de rei peão contra peão, de rei torre peão contra rei torre, aonde o rei controla a casa de promoção do peão, o rei das negras, portanto não tem como forçar a vitória. Se você estuda finais, você conhece isso. Que dirá os grandes mestres? Conhecem isso daqui de core salteado. Dá pra errar ainda. Por isso o Magnus Carlsen segue jogando. Olha só, os caras não param de jogar. Tem que jogar o toque, o tempo já tá caindo. Aqui o Magnus Carlsen vai pra essa provocação, porque aqui dá pra errar, hein? Aqui as pretas podem errar, aqui o Hans Niemann pode perder. Se o Niemann resolver capturar en passant, as brancas podem ganhar esse final. Por quê? Porque aqui é um peão contra dois, só que você criou uma assimetria aqui. Esse peão não está oferecendo resistência para os dois. Você tem um peão passado aqui nessa coluna F. As brancas podem sim lutar para ganhar esse final. É muito perigoso, não há necessidade de fazer isso. Por isso o Hans Niemann simplesmente segue aqui com rei E4. Melhora a posição aqui do seu rei. E a gente tem esse final aqui lutado. O que o Carlsen pode tentar fazer é trocar a torre. Porque se trocar as torres nesse final, um final com um peão a mais pode dar a vitória sim. O Niemann tem que evitar a troca de torres. É o que ele vai fazendo aqui nessa partida. Magnus Carlsen mais uma vez propõe aqui, ameaça ganhar a partida. Se torre toma, peão toma. Apesar dos peões dobrados, esse final é completamente vencedor aqui para as brancas. Por isso, nesse momento, o Hans Niemann evita a troca das torres e conseguiu o que tem que fazer. Basta manter o rei aqui próximo do peão de H, né? Quando esse peão for atacado, você traz o rei. Se a torre estiver longe, ela dá cheque. Você fica sempre com o rei por aqui e a torre cortando o rei das brancas. Não tem como perder esse final. Esse final é empatado. E aqui o Hans Niemann já foi recuperando algum tempo no relógio. Mas o Magnus Carlsen não desiste. Não desistem. Seguem na luta. 7 segundos. Já recuperou todo o tempo aqui o Hans Niemann. Impossível ele perder isso daqui, né? E eles seguem jogando. É só manter o rei ali perto do peão. É o que o Niemann vai fazendo. Toda hora ele desencosta, põe o rei lá perto. Trocaram um peão. Não faz diferença. Esse final continua sendo empatado. Desde que Hans Niemann mantenha o rei sempre próximo desse quadrado, né? E mantenha a defesa do peão. Aqui eles se aventuram um pouco mais. E aqui eles seguem jogando. 12 segundos tem o Magnus Carlsen. 3 segundos tem o Hans Niemann. Magnus Carlsen tá jogando mais rápido aqui. Tem que evitar as repetições. E aqui, momento dramático, meus amigos. Sim, vocês viram o que aconteceu. No calor da emoção aqui, né? Na loucura aqui do tempo caindo. Pré-move. Hans Niemann faz esse lance dramático. Rei F6. Eu não sei se isso foi mouse sleep, né? Se escorregou o mouse dele lá, ele que tentou jogar rei G6. Eu não sei se foi um pré-move, eu não sei se foi adrenalina, o calor do momento. Eu sei que o Magnus Carlsen tanto insiste, não sei se foi hipnose do Carlsen, porque tem a turma que acredita nisso também. Tem estudos sérios, estudos seríssimos, falando da hipnose do Carlsen, mas não sei não. O efeito que ele, né, jogou 150 lances lá contra o Nepo, né, pra ganhar. Aqui a gente tá entrando no lance 93, e nesse momento Hans Niemann erra. E agora o Magnus Carlsen tem mais uma vez na partida a possibilidade da vitória. Será que ele vai converter? Tudo pode acontecer quando o tempo tá caindo. Magnus Carlsen vai fazendo aqui, ó. Traz aqui a torre, avança os peões, usa a torre de escudo quando precisa, vai avançando. Hans Niemann vai tentando sobreviver do jeito que pode. Magnus Carlsen vai fazendo todo o cuidado do mundo aqui para não ficar tomando cheque perpétuo, nem nada disso. Faz o suporte aqui, avança primeiro esse peão, vai fazendo um escudinho. E aqui, então, a gente tá no lance 109, meus amigos. E nessa posição, Hans Niemann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Esse final ele é ganho aqui para as brancas. Você pode ainda correr o risco de afogar o adversário aqui, né? Eu vou jogar esse final aqui contra a máquina, tá bom? Para vocês verem por que esse final é ganho. Mas temos então pela primeira vez aqui a rivalidade entre esses dois jogadores. Eles jogaram para valer novamente. Fugiram ali dos empates combinados, daquela história de não querer jogar. Magnus Carlsen encarou mesmo aqui o Hans Niemann. Teve umas possibilidades ali de vitória, mas o Hans Niemann lutou
muito bem, porque ali, né, quando ele, enfim, estava perdido por algumas vezes e o Carlsen acabou não encontrando e o Niemann conseguiu se segurar, né? Era quase impossível isso acontecer, o tempo dele ficou caído a partida inteira. E aqui ele, no final, empatado, acabou dramaticamente, né, fazendo o lance errado. Meus amigos, bora jogar esse final aqui contra a máquina, vamos lá. Pronto, agora sim, vamos clicar aqui e praticar contra o computador e vamos lá, pessoal. Esse final é mais difícil do que parece para converter, tá? Porque a gente tem aqui muitas possibilidades de afogamento. E toda vez que a gente tenta progredir, vai levar cheque, vai levar cheque, vai levar cheque. Então, já aviso que esse final não é fácil. Mas por que ele abandonou? Porque o super grande mestre, Magnus Carlsen, não vai ter dificuldade de ganhar isso aqui. Ele joga de olhos fechados, né? Tá bom? Vamos tentar ganhar isso daqui, né? Se eu trouxer o rei já, ele vai me dar cheque. Se eu avançar o peão, ele captura meu rei. Ou seja, não pode, é um lance ilegal, né? O rei aqui tá... De certa forma, é bom que ele ainda tem duas casas, não tá afogado. Por exemplo, H7 já leva um torre pro G5 e empata. Né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de lance em finais aqui, que a gente já pode empatar. Então tem que pensar num plano aqui, né? Eu acho que o meu plano é levar o rei aqui, levar o rei pra cá, ó. Tentar fazer alguma coisa assim, levar cheque e tal, levar o rei pra cá, né? Ou então não, aqui ele pode ser que esteja bom aqui também. Pode ser que esteja bom aqui também. Deixar o rei afogado, será que é uma boa jogar com torre em G7? Pra que esse lance, hein? Alô? Boa tarde, Rafael. Sim, pode liberar. Obrigado, tchau, tchau. Torre G7 não deve funcionar. Torre G7 não deve funcionar. A gente poderia pensar nesse lance, mas esse lance deixa o rei dele escapar. O computador já tá achando mate em 31 aqui. Eu não vou achar mate em 31 aqui. Talvez ele ache em menos daqui a pouco, né? Esse lance parece bom, mas o rei dele ganha um pouco de mobilidade, né? E daí eu não consigo progredir. Então eu acho que eu tenho que, de fato, tirar o meu rei daqui, né? Vou tirar o meu rei daqui e vou ameaçar mate aqui, ó. Pronto, ameacei mate. Ele defendeu o mate. Aqui a gente pode jogar com cheque. E torre aqui. Se ele der cheque, eu defendo. E eu tô ameaçando H7? Não necessariamente, né? Como é que a gente pode progredir aqui? Será que rei F7? F7 ameaça trocar torre, hein? E se ele tirar a torre pra vir me dar cheque aqui, eu posso avançar. Aí ele vai me dar cheque. Eu tô bem avançado aqui, tô ameaçando mate. Ele vai subir a torre, eu posso jogar aqui, hein? Aí eu forço a troca da torre. Parece bom, né? Então vai. Então o que era mesmo? F7. Oh my God. Cara, olha o que o peixe acha. Se eu tomar aqui, afogou o rei dele. Cara, é inacreditável, né? O cara é muito chato. O cara é muito xarope. Vamos tirar o rei daqui. Nossa, e não dá tempo de eu cravar a torre dele. Dá pra ganhar essa aqui ainda? Vamos ver, será que esse ganha? Deixa eu ver se troca tudo. Não, esse não ganha mais, empata. Cara, vou ter que jogar F6. Ele vai me dar cheque, torre F7. Cara, dá a sensação que eu tô voltando pra trás o negócio aqui, né? Mate em 11, pelo menos tá progredindo aqui, mas eu não sinto que eu tô progredindo aqui. Aqui, né? E aí eu tô ameaçando mate. Se rei G8, eu pego a torre dele. Então vai, eu vou tentar avançar. E aqui. Será que ele vai achar algum recurso? Mate em 8, tá dando certo isso, hein? Perigo, né? Aqui eu forcei a troca. Aqui não é possível que eu... Não é possível. Ele tem essa ainda? Não, aqui o rei dele pode sair. Tá, ok. Isso aqui não é possível que não vai dar certo, né? Atacamos a torre e ameaça... Ufa, galera. Galera, não é fácil esse final, tá bom? Só falo isso. Não é fácil. Tem um monte de jeito de se afogar o adversário. Eu tomei um susto aqui com o Stockfish, mas aqui acabou, né? Opa, vai afogar se eu trocar a torre? Você tá de sacanagem, cara. O rei dele tá afogado. Tá, e se eu der garfo? Rapaziada, aí sim, hein? Olha que legal. Você vê como é fácil de errar aqui? Você vê como é fácil de errar? Aqui sim, ó, garfinho. Dá pra afogar ele ainda? Vou ter que promover pra torre, talvez? Não, aqui ele ainda tem essa casa. Vocês viram como é fácil de fazer besteira aqui, né? Aqui ele ainda tem aqui, né? Então vai. Beleza.
Aqui a gente dá mate em 3 lances, é isso? 1. Ah, não! Tudo bem, vai. Vai demorar mais, mas a gente dá mate aqui. Por que eu achei que tinha mate em 3 aqui? Mas vambora, vai escadinha aqui. Pronto. Beleza, meus amigos? Foi assim então que Magnus Carlsen venceu Hans Niemann, e é por isso que esse final é vencedor para as brancas, mas ainda assim foi legal mostrar, porque entre mortais, entre nós meros mortais, é fácil de você jogar essa vitória fora. Tá bom, meus amigos? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!